Amém, irmãos? Então vamos salmodiar. Vamos estar abrindo no Salmo 146. Hoje, assim que eu puxei minha Bíblia, veio esse salmo. Lógico, sem querer lançar sorte em cima da Bíblia, mas eu achei um salmo super interessante, super bacana. Se o Arthur quiser ir lá com a Paula, ele pode ir. A Paula está lá. Vai lá, Arthur. Salmo 146 diz assim: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia na tua casa. Obrigado pela oportunidade que nós temos de engrandecer o teu nome, de aprendermos a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento nessa noite, nos dando sabedoria, que nós possamos conhecer os teus altos caminhos, que nós possamos crescer em graça, no conhecimento da palavra e no conhecimento do Senhor. Capacita a tua igreja, Senhor. Vem com o teu poder e tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 15. Continuando a nossa epopeia na vida de Abraão. Gênesis 15. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Diz assim: E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Veja, qual a situação aqui? Nós temos que lembrar todo o quadro que está acontecendo. Veja, esse sono aqui de Abraão, ele pode ser um sono espiritual? Pode. Alguns teólogos acham que esse sono é de origem espiritual. Mas quando a gente analisa melhor o que está acontecendo aqui, a gente percebe que a coisa não é bem assim. Por quê? Abraão está acordado há muitas horas. Quer ver que interessante? Mesmo capítulo 15, vamos ler o versículo 5. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Aí eu pergunto, para mim olhar a estrela tem que ser quando? De noite. Só que o texto fala, lá na frente, que escureceu. Então tem um dia no meio. O que a gente percebe aqui? Provavelmente Abraão passou a noite em claro. Essa experiência com Deus, Deus animando ele, não foi uma experiência simples. É que a Bíblia, às vezes, relata coisas em poucos versículos. Não existe como dar maiores detalhes.
E como eu sei que houve um dia, no meio de tudo isso? O versículo 9 responde, olha o que fala. Deus falando com Abraão. Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, e partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. Veja que interessante. Abraão teve que capturar 3 animais do seu rebanho, teve que matar os animais, teve que limpar a barrigada, porque ele não ia fazer uma aliança com o animal se não tivesse limpo. Abraão sabia que era uma aliança, nós vamos ver isso aqui. Isso aqui é chamada aliança. Os antigos hititas só faziam aliança desse jeito. Punha as 2 partes, uma do lado da outra, e as pessoas andavam no meio das partes. Se alguém quebrasse a aliança, ele estava dizendo o seguinte, que aconteça comigo que quebrei a aliança, a mesma coisa que aconteceu com os animais. A seriedade do que eles estavam fazendo. Agora veja, Abraão trabalhou o dia inteiro para ajeitar tudo. Quando a gente lê, a gente não percebe. Você imagina o trabalho de pegar uma bezerra, matar, limpar, partir no meio. Quem aqui já trabalhou com carne, só para você partir as costelas no meio das costas? Você tem que ter um bom cutelo, afiado numa época onde a siderurgia não era tão desenvolvida como hoje. Você precisa saber o que você está fazendo. Ajeitar tudo. 3 animais. Quanto tempo leva? Ó, eu lembro que uma vez, para matar uma porca, que é bem menor que uma bezerra, para matar, limpar e ajeitar ela, abrir no meio tudo certinho, foram 4h30, 3 homens juntos. E depois para ajeitar o resto foi mais umas 2 horas. E Abraão faz tudo isso em um dia. E quando chega o final da noite, caiu o sono, escureceu. O camarada estava cansado. Um cansaço natural. Agora, o que acontece depois, vou reler o 12, ó. Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Veja, aqui, a gente precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, eu aprendi que aqui representava o quê? O ambiente espiritual da humanidade. E o que tem a ver o ambiente espiritual da humanidade? Gente, muito simples. Quando Adão foi colocado no Éden, Satanás entrou na terra pelo engano. Ele entrou via mentira. Ele enganou Eva, e Adão concordou com o que Eva fez e deliberadamente comeu da árvore. Só que Deus, no seu resgate, não trabalha na ilegalidade. Deus trabalha tudo certo. E Deus entra na terra via aliança de sangue. Legalmente. O mundo espiritual sabia o que estava acontecendo aqui. Só que quando Deus coloca a mão, o mundo espiritual não pode ter vontade de Deus. Deus encontrou um homem, chamou ele do meio dos pagãos, de uma família idólatra, tratou com esse homem, e desse homem veio a descendência do Messias. Mas para Deus entrar legalmente na terra, ele estabeleceu uma aliança. Então existe muita discussão aqui, se aqui essas trevas é o mundo espiritual querendo evitar, ou se essas trevas representam a condição perdida do ser humano. Eu acho que a segunda opção é melhor, porque aqui lembra muito do que os israelitas chamavam o espanto noturno, o terror noturno, apesar que o espanto noturno
é um espírito maligno, lá do Salmo 91. Um espírito maligno chamado Lilith. Mas existe o pavor noturno. Aqui o texto dá a entender que Abraão ficou envolto em trevas. Alguns intérpretes até dizem que pode ser que Abraão ficou envolto, assim, num tipo de ambiente espiritual extremamente pesado. Pode ser? Eu acho que pode, mas nós não podemos afirmar com certeza. Agora, trazendo para a nossa vida, e aí a gente pode afirmar, pode ver, quando você começou a buscar Deus, a onça bebeu água. O começo não é fácil. E cada vez a vida cristã que você quer começar a avançar em Deus, cada vez a vida cristã que você quer crescer em Deus, existe uma resistência espiritual, existe um cansaço. Eu noto, na minha vida espiritual, já se vão 21 anos, que em algumas fases da vida espiritual vinha um cansaço. Aí com o tempo a gente vai adquirindo experiência. E eu já olhava e falava, nossa, esse cansaço é espiritual. Que eu fazia, acentuava as disciplinas espirituais, procurava ler mais a Bíblia, procurava ouvir mais palavra, procurava orar mais e procurava dormir bem. E um outro detalhe importante que talvez possa servir de direção para os irmãos. Não inventava nada novo. Sempre que eu sentia que o ambiente espiritual ficava denso, o que eu fazia? Fechava a guarda e vinha para o canto. Bateu, segura. Não inventava nada. Não mexia em nada para modificar trabalho, não mexia em nada para modificar a igreja, não mexia em nada para modificar a vida pessoal. Por quê? Porque é bem simples, não se edifique em tempo de guerra. Em tempo que você está em batalha, você vence a guerra. Depois que você venceu a guerra, passou aquele tempo difícil, você vem para um tempo de paz. No tempo de paz você faz que nem o rei Ezequias fez. Edificou uma série de máquinas de guerra. O rei Asa fez a mesma coisa. Se preparou. Você vê, Ezequias, os assírios vieram bater na porta dele. E por que eles não romperam contra Jerusalém? Porque Jerusalém estava preparada. E Deus, pela palavra do profeta Isaías, também falou, ó, fica tranquilo que não vai acontecer nada. Então eu percebo, eu vejo muito aqui isso que aconteceu com Abraão, eu vejo muito aqui o início da nossa vida espiritual. Tudo é sempre extremamente complicado. Para alguns, quando ele começa a vir para a igreja, parece que o Senhor abre uma janela que preserva ele. Mas passado ali, muda o período de pessoa para pessoa, mas em média, passados 2 ou 3 meses, a onça começa a beber água. A cuíca começa a cantar. Porque parece que o Senhor, na sua soberania, determina que comecem a vir aquelas lutas para a pessoa crescer, para a pessoa amadurecer. Porque a gente sabe que na luta, na dificuldade, a gente se firma. É uma coisa que é saudável. Na verdade, eu não gosto da luta, mas depois que a luta passa, eu me tornei alguém melhor. Agora, nesse caso aqui de Abraão, a gente não pode aplicar tudo isso que eu falei aqui, porque o texto não diz isso. Mas foi impossível para mim não lembrar de quando eu comecei a falar, não, vou compartilhar isso com a igreja. Porque às vezes você está passando uma luta, você está querendo crescer no trabalho, você está querendo crescer na vida espiritual, você está querendo avançar no seu casamento, está tendo luta. E você às vezes não sabe por quê. Pode ter certeza, se for para chamar você para tomar cachaça no boteco, vai estar tudo aberto. Agora, se for para você crescer espiritualmente, crescer como pessoa, crescer em Deus,
vai haver resistência. Aqui no caso, a gente não pode chamar isso aqui de resistência, mas podemos afirmar, olha, Abraão ficou envolto em profundas trevas. A maneira que a Bíblia fala, ó, esse grande espanto, isso aqui é muito difícil da gente interpretar. Mas dá para saber, só da maneira de ler, ó, vou ler a frase de volta. Versículo 12. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Não foi algo normal. Sabe aquelas partes da Bíblia que você lê, às vezes você não compreende muito bem, você fala, opa, aqui tem alguma coisa. Por quê? Porque os desdobramentos dessa aliança aqui vão culminar em Jesus Cristo. Nós, sentados aqui, somos a consequência dessa noite aqui. O versículo 5 que nós lemos, ó. Versículo 5 diz, assim será a tua descendência, como as estrelas. E numa outra passagem, Deus fala, em ti serão benditas todas as nações da terra. Sou eu e você. Essa bênção veio e nos atingiu. Gálatas fala que pela fé nós herdamos as bênçãos de Abraão. Aqui atravessou mais de 4.000 anos. Chegou até nós. Essa daqui é a nossa história. Nós não caímos de paraquedas na igreja. Isso aqui somos nós. Se a salvação nos alcançou, um dos motivos foi porque Deus determinou que esse dia acontecesse. Porque Deus necessitava entrar legalmente na terra. Então ele começa primeiro chamando Abraão. Aí Abraão responde ao chamado. Aí Deus faz... Existem provas na vida de Abraão. Lembra a guerra dos 4 reis contra os 5 reis? Que o rei de Sodoma veio falando, ó, fica com toda a grana. Só me devolve as mulheres e os homens. Abraão falou, não, você é maluco? Não quero nem uma tira de sandália tua, porque senão vai dizer que o rei de Sodoma enriqueceu Abraão. E quem me sustenta é Deus. Quem bota comida na minha mesa é Deus. Quem me dá bênção é Deus. Tudo é Deus. Ali Abraão foi provado. Assim que Abraão passa nessa prova, Deus traz ele para fora e anima Abraão. Mais ou menos assim, Abraão, como você confia em mim, você sabe que eu sou o teu provedor, dá uma olhada para o céu. Da mesma forma é com a gente. Tem horas que a gente precisa se apegar com as promessas de Deus. Senão você não segura a onda. A coisa fica difícil, porque existem dias muito difíceis. Problema a gente tem todo dia. E para vencer isso, nada melhor que as promessas de Deus, nada melhor que você saber quem é o Deus que você confia. Saber quem é que é o responsável pela sua vida. Saber que no meio daquela dificuldade, daquela luta, Deus está junto. Ele determinou aquela luta. Pode até usar o diabo, mas foi determinação de Deus. Essa semana eu vi uma chamadinha de um vídeo curto, o pastor Marcos Granconato prega as palavras inteiras, e aí o pastor Thomas, ele edita partes da palavra e coloca chamadas. E aí eu vi uma chamada que eu quero assistir o vídeo, é curtinho. Deus só determina coisas boas para os seus filhos? Eu já sei qual é a resposta. Não! Deus determina coisas boas e Deus determina crises e momentos difíceis e problemas. A vida cristã não é só um mar de rosas. Foi que nem aqui, maior promessa. Nossa, como as estrelas do céu. Só que agora é o seguinte, você vai pegar 3 bichos, que os 3 juntos dá mais de 1 tonelada. Você vai matar os 3, limpar os 3, dividir no meio e pôr aqui. Ainda vai pegar as aves e ajeitar. E vai fazer isso sem dormir.
É fácil você conquistar as bênçãos? É fácil as coisas acontecerem? Não, nada cai do céu. A única coisa que cai do céu é a salvação. Então é importante eu ter esse foco do controle de Deus. Porque no momento difícil é isso que vai me ajudar. É isso que vai dar aquele ânimo. Quando você vai esmorecer, você tem um ânimo vindo da parte de Deus, porque você sabe quem é o teu Deus. E sem frase de efeito. Porque hoje em dia nas igrejas é muito assim, né? Agora vamos lá. Agora Deus vai fazer. Aí você volta para casa. Na segunda-feira a situação piora. Aí você vai quarta-feira para a igreja. Agora vamos lá. Você volta para casa quinta-feira, piora mais um pouco. Aí você vai domingo para a igreja. Não, agora vai fazer. Na segunda-feira piorou mais. Se você olhar para trás da sua vida, você teve momentos de crise que duraram bem mais do que você imaginava. Eu, por exemplo, tenho passado um momento de crise há mais ou menos 3 anos. E não vai embora. E eu olho assim, eu falo, nossa, não vai embora mesmo. Isso aí vai ficar assim por um bom tempo. Aí você fala, nossa, o irmão está profetizando maldição. Não, estou sendo realista. Percebo que não vai embora. Mas sabe o que é 3 anos você tentando lidar com um problema, tentando resolver? Tentando com a saída correta e não se resolve? Só pela graça de Deus. Talvez na sua vida não esteja acontecendo nada que está durando 3 anos, mas talvez haja outras situações que te incomodam há muito tempo. Mas é muito importante você saber que essa situação vem de Deus. Essa situação é para o seu bem. Essa situação vai gerar um fruto pacífico, vai gerar algo bom. Embora agora não seja fácil. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Olha o versículo 13. Olha como é que é a maneira de Deus agir. Versículo 13. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. É Gênesis 15, 13. Vou reler, versículo 13. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Gente, veja que interessante. Abraão teve uma boa notícia, ele não tinha filho, não tinha nada. Olha, a tua descendência vai ser como as estrelas do céu. Beleza, beleza. Segunda boa notícia, eu vou fazer uma aliança contigo. Beleza? Nossa. Se a gente vivesse na época de Abraão, a gente estava dando pulo de 1 metro. Deus vai fazer uma aliança comigo. Sem contar que Deus estava se comunicando com ele de uma maneira extraordinária. Já pensou Deus se comunicar com você dessa maneira? Só que aí veio a paulada. A notícia que Deus dá. A tua descendência vai ser peregrina em terra alheia. Não vai ser peregrina nessa terra que eu te dei. Em outra terra. Ah, tudo bem, vão viajar, vão para outra terra. É só que ela vai ser reduzida à escravidão. O quê? Vai ser reduzida à escravidão. E vai ser afligida por 400 anos. Você ficaria feliz ou ficaria triste sabendo disso? Quem é avô aqui, agora eu posso falar, né, João, como eu. Se Deus vem e fala, o teu neto vai ser escravo em terra alheia, vai ser afligido por 50 anos, como é que você vai ficar? Eu vou te responder como é que você vai ficar. Você vai meter joelho no chão, vai começar a jejuar igual um maluco e clamar a misericórdia de Deus, clamando para ele mudar isso, não é o que você vai fazer? Ou alguém quer ver descendente ser escravo e ser afligido por 400 anos? Vocês percebem o quadro aqui? Hoje em dia, nem de perto acontece isso com a gente. Nem de perto. Na verdade, se a gente for olhar a nossa volta, a gente é mimado por Deus. A quantidade de mimo que Deus faz com a gente é absurda. Olha a sua volta. Compara com a vida, imagina, a descendência é a coisa que ele mais sonhava, ter uma descendência. Deus prometeu. Como Deus prometeu, ele sabe que o Deus não mente.
Só que aí Deus veio com a seguinte notícia: 400 anos sendo afligido. O Brasil tem 521 anos, vai fazer. É quase a história do nosso país. São Paulo tem 450, 400 e poucos anos. É praticamente a história de São Paulo. Sendo afligida, não é que foi jogado para terra estranha. Vai virar escravo e vai ser afligido. E olha que interessante. Isso aí Deus fala mais ou menos em 2000 antes de Cristo. A coisa só vai acabar de se desenrolar em 1450. Quer ver? Deixa marcadinho aí Gênesis 15. Vamos abrir Êxodo, capítulo 1. Próximo livro da Bíblia, Êxodo 1, ao cumprimento da profecia. Êxodo 1. Versículo 8, eu vou ler o trecho. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajudem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Eu pergunto, aparentemente, tem algum pecado da descendência de Abraão, alguma coisa que você olha? Não, a gente não tem informação nenhuma. A gente não sabe o motivo porque isso acontece, a Bíblia não revela. Deus, quando nos deu a revelação, não falou por quê. Mas nós temos um fato. Deus profetiza no ano 2000 a.C., e esse versículo aqui é 1450. Existe até uma coisa importante aqui, tá? A Bíblia dá a datação do Êxodo. Essa datação aparece quando Abraão, quando Salomão constrói o templo de Jerusalém. Salomão dá a data, o número de anos entre a saída do Egito e a inauguração do templo. Esse número de anos dá entre 1400 e 1450. O que o mundo faz? Para chamar a Bíblia de mentirosa, o mundo muda a data em 250 anos para frente. Joga para aproximadamente 1200 a.C., onde teve um imperador, um faraó chamado Ramsés, que é o nome dessa cidade que foi edificada, Ramsés. Eles usam esse argumento, eles falam, ó, a datação bíblica está errada, por causa que o faraó Ramsés foi em 1250, tanto é que em 1250 não tem nem sinal de judeu na Palestina. Só que eles, de uma maneira maligna, movem 200 anos. Aqui o nome Ramsés é a mesma coisa. Ah, o que você edificou? Cidade de São Paulo. O que você edificou? Cidade de Salvador. Aí aparece o apóstolo Paulo. Aí você vai querer jogar a fundação da cidade de São Paulo para a época que Paulo viveu? Você não vai fazer isso. Entendeu? Porque o mundo trabalha de uma maneira a desacreditar a Bíblia.
Se eles derrubarem o Gênesis e parte do Pentateuco, eles derrubam todo o resto da Bíblia. Vira um livro de histórias. Então são coisas que você precisa saber, porque um dia talvez alguém vai falar, essa história de Êxodo está maluco. Os caras estão 200 anos errado. Aí você vai explicar, falar, não, a Bíblia dá a datação certa e bate certinho. E também vai encerrar assunto, porque com gente incrédula você não deve perder tempo discutindo. Só para o cara ver que você não é um mané. Eu comigo é assim, quando a pessoa não é crente, a pessoa simples, eu converso com a maior calma, eu converso numa boa, com a maior humildade. Agora, venho por cima, eu volto pior ainda. E até falo palavra que a pessoa nem entende, que não tem nem vocabulário, que é para ele se sentir bem burro mesmo. Porque a turma é folgado, quando trata com a igreja, principalmente quando pega os nossos queridos irmãozinhos, que às vezes são mais humildes, mais simplesinho, e às vezes não aprendeu aquilo, e quer humilhar nossos irmãos. Isso tem uma coisa que eu fico muito bravo, é a pessoa querer humilhar a igreja. Então comigo é assim, o Rodrigo já viu. Eu já entro, já estou no peito, já vou esmagando, blum, 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 falo até meio pecaminoso até. Vai para a carne, apodrece do espírito, mas eu fico bronqueado, porque eu já vi irmãos sinceros que foram envergonhados por pessoa que às vezes não teve nem a noção que aquele irmão não tem nem estudo. E é uma covardia você querer vir por cima de alguém. Por que não? É que nem aqui na escola das crianças, tinha um professor bem endemoniado. Nunca me chamou para debater. Ah, mas ia ser lindo. Nunca chamou para debater. Por quê? Porque o negócio dele era esmagar intelectualmente jovens que não tinham ainda uma maturidade. E fabricar ateu e anticristo. Mas esmagar jovem é fácil. Por que não vem para briga de cachorro grande? Então as pessoas são doidas para isso. Nunca permita, quando você tiver uma oportunidade, vou dar a dica, que nem zagueiro argentino, sobe de cabeça e deixa o cotovelo, mas para pegar no sobrancelha aqui, para abrir. Quem jogou bola já sabe. Porque tem gente que é arrogante e adora humilhar a igreja. Coloca a pessoa no lugar. Uma vez chegaram para o professor Adalto Lourenço, sabe aquele físico super inteligente? Ah, você é daqueles que acredita na Terra quadrada? Como é que você fala isso? Uma das maiores autoridades mundiais em física. Ele falou, por quê? Não, por causa que a Bíblia fala dos 4 cantos da Terra. Ah, o Adalto Lourenço esmagou na explicação. Aí falou, 4 cantos da Terra, segundo a cultura hebraica, é norte, sul. E aí descascou, desossou. A pessoa saiu com o rabinho do meio das pernas, quietinho. Mas é muita arrogância. Amém? Vamos voltar em Gênesis 15, enquanto eu tomo um gole de água. Vamos ler o versículo 14. Aí Deus continua dando a profecia. Preciso tomar cuidado porque eu não posso passar do horário. Versículo 14. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. O que Deus está falando aqui? As 10 pragas do Egito. Tem mais um fato interessante na história, que aprendi nesse mesmo documentário do ano 1450 a.C. Tem uma janela de mais ou menos 50 anos na história do Egito, que o país literalmente quebrou. Produção agrícola foi para o vinagre, tiveram grave crise econômica, tiveram uma série de problemas, e os historiadores não sabem explicar o que aconteceu. Sabe que época que aconteceu esses 40, 50 anos que acabou com o Egito? Bem na época do Êxodo. Eu pergunto, na época do Êxodo, o rio Nilo virou em sangue, os peixes do rio morreram,
a saraiva de pedras destruiu todas as plantações e matou todo o gado dos egípcios. A maior força de trabalho egípcia, que era o povo judeu, foi tirado da terra. E toda uma geração de primogênitos foi morta na praga dos primogênitos. Será que tudo isso tem poder para destruir uma nação? Curioso, existe essa lacuna na história, mas ninguém fala, né? Aí ninguém abre a boca. Mas ela está lá. Rodrigo, em que plataforma que está aquele documentário? É na Netflix, né? Que a gente não tem mais Netflix, mas quem tem Netflix, se eu não me engano, tem esse documentário sobre o êxodo do Egito. Muito bom. Um dos poucos documentários secular que falava bem da Bíblia. Nunca vi isso ainda. Qual o nome? Vou tentar achar, vou tentar lembrar. Amém? E aí o versículo 14 continua. Vou reler. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. E depois sairá com grande riqueza. O que a Bíblia fala? Nós vamos estudar isso. Que enquanto os israelitas estavam saindo do Egito, os egípcios estavam enterrando os primogênitos. O que Deus falou? Pede joia para eles. O que os egípcios fizeram? Encheram eles de joia. E não saíram apenas judeus do Egito. A Bíblia mostra que saíram estrangeiros juntos que foram com o povo de Israel. Que perceberam que Deus era Deus. Cumpriu essa profecia. Gente, escravo tem riqueza? Escravo tem ouro? Quem trabalha de escravo guarda dinheiro? Só que a Bíblia... Como é que eles construíram o tabernáculo? Todo mundo deu oferta, até que saiu pelo ladrão. Da onde que veio aquela oferta? Lógico, parte veio do saque, da guerra. Mas parte eles saíram do Egito. E por que foi assim? Porque Deus falou. Quando Deus fala, cumpre. Isso vale para a gente até hoje. Mas aí o texto continua. Vamos lá. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Veja que interessante. Bom, primeira coisa, questão de sepultamento. Na cultura judaica, a coisa mais importante é morrer em paz. Quando Sara morreu, Abraão compra a caverna de Macpela para enterrar Sara. Todos eles foram enterrados ali. Isso é coisa muito séria. O Pentateuco proíbe de profanar cemitério, profanar túmulo. Tanto é que Abraão morreu com 175 anos. Isaac morreu com 185. Jacó já viveu um pouco menos, se eu não me engano, 143 ou 147 anos. José, neto de Abraão, caiu para 110. O efeito do pecado diminuindo a longevidade. Mas você vê que Abraão, veja, Sara morreu, Abraão casa de novo com Quetura, constitui outra família, tem 5 filhos. Quando Abraão morreu, Isaac e Ismael foram lá sepultar ele. Ele distribuiu presentes para os seus filhos. Um dos seus filhos, que era Midian, veio Jetro, que foi sogro de Moisés. Jetro era sacerdote do Deus Altíssimo. Então a gente olha para a vida de Abraão, uma vida boa, tranquila, com Deus. É isso que Deus está falando. Mas aqui sempre vem uma pergunta, do 16. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gente, por que Deus demorou 400 anos? Eu pergunto. Deus tinha poder de matar todo mundo e colocar Abraão na terra? Sim ou não? Sim, é uma pergunta óbvia, né? Só que Abraão sozinho não podia ocupar toda a terra, podia? Não. Então Deus vai, multiplica a descendência
E Deus está tratando com a iniquidade do povo. Os amorreus aqui, você entenda, que é todos os povos daquela região. Esse povo aqui cozinhava criança. Esse povo aqui executava sacrifícios humanos. No culto aos deuses haviam orgias. As mulheres engravidavam. Como elas não queriam aquele filho, elas matavam o bebê na brasa, queimado vivo. Era isso que esse povo fazia. E aí a gente começa a olhar a maneira de Deus agir, você começa a perceber a genialidade de um Deus que conhece todas as coisas. Porque veja, ao mesmo tempo que ele está multiplicando o povo, ele está dando oportunidade de arrependimento para esse povo aqui. Deus nos dá a oportunidade de arrependimento. Quando o evangelho é pregado a qualquer pessoa, a pessoa tem condição de entender, a pessoa tem condição de responder ao evangelho. A pessoa só não faz porque a natureza dela é pecaminosa. A nossa natureza é de inimigo de Deus. A gente não quer Deus. Por isso que precisa vir a graça para que eu seja salvo. Mas cada vez que o evangelho é pregado, existe uma oferta sincera de salvação. Tanto é que até hoje pessoas são salvas via pregação do evangelho. Lógico, ele fala, mas pastor, e os eleitos? Gente, eleição, a gente não sabe por que ela acontece. Eleição é misteriosa em Deus. A Bíblia não revela o motivo, a Bíblia só fala que não é por eu ser bonzinho. Não é por nenhuma obra minha. Essa informação eu tenho. Agora, o que levou Deus a colocar meu nome no livro da vida foi para que o nome dele fosse glorificado. Essa informação também eu tenho. Só. Então eu não posso dizer como acontece a eleição, porque a Bíblia não informa. Se a Bíblia não informa, eu também não falo. Mas todo mundo é de concordar comigo que o evangelho é claro, nós somos pecadores, somos inimigos de Deus. Deus mandou seu filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu já cheguei para a pessoa, você entendeu? Entendi. E aí? Ah, não estou pronto, não quero. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes chegou para a pessoa, você precisa ir para a igreja, a pessoa falou, não quero, a igreja não é para mim. Gente, isso é comum, isso é o que mais acontece na nossa vida cristã. Na verdade, quando você evangeliza, você já sabe a resposta padrão, e a resposta padrão é não. As pessoas não querem saber de Deus, o mundo odeia os cristãos, o mundo odeia a igreja. A gente vê no livro de Atos, meu Deus, a turma odiava a igreja e continua odiando. Lógico, existem pessoas que te aceitam. Existem pessoas que convivem com você, mas começa a pregar o pecado e começa a apontar o pecado da vida da pessoa para ver se você não vai ser colocado para fora logo. Para ver se você vai ser chamado para as festinhas, para os aniversarinhos. Chega nas reuniões de família e manda real. Chega numa roda de homem, o cara fala, nossa, saí com uma menina, fala, cara, você vai pro inferno, isso aí é adultério, para ver se vou te chamar na outra reunião. Não chama. O mundo te aceita se você cala a boca. Calou a boca, tá tudo bem. Eles não cedem nada, só a gente tem que ceder. Mas é a condição natural. Mas a pergunta aqui é, por que 400 anos? Porque é simples, Deus é um Deus de misericórdia. As pessoas não têm livre-arbítrio, mas elas têm livre escolha. Elas têm livre escolha não, liberdade de escolher. E as pessoas têm condição de escolher o que é certo. Só que esse povo, por 400 anos, não parou. Quer ver que interessante? Eu vou compartilhar alguns textos com vocês. Vamos abrir primeiro o livro de Levítico, capítulo 18. 2 livros à frente, Levítico.
capítulo 18. Versículo 4. Levítico 18, versículo 4. Diz assim. Vamos ler o versículo 2. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. O que Deus está falando aqui? Gente, o Egito que eu tirei vocês não é para fazer igual. Muito menos da terra que vocês vão entrar. Aí você fala, tá bom, mas e aí? Vamos avançar um pouco mais. 2 livros à frente, Deuteronômio 18. E aí a coisa vai ficando interessante. Deuteronômio 18. Cheguei. Versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Olha o 10 o que fala. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E olha a explicação. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. O que acontece, gente? Deus é justo. Por que que as pessoas vão para o inferno? Porque Deus não quis salvar elas? Alguns falam isso. Não. As pessoas vão para o inferno porque elas pecam. No inferno não tem nenhum inocente. A diferença é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque senão a gente também estava lá. Mas não tem um santo, na verdade não tem um santo na igreja, estou falando do passado, nem no inferno. A gente só é santo agora por causa da obra de Jesus. Porque quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue cobrindo. Então o que acontece? A Bíblia nos mostra que existe uma medida de juízo, uma medida de ação. Deus ele age tudo com equidade. Quando você vê alguém sofrendo, você tem que compreender que muitas vezes, não todas, é lógico, foi uma colheita de uma semeadura que a pessoa fez. Quando a gente vê países, gente, imagina, vamos abrir um parênteses aqui, está vindo algo ao meu coração. Essa lista que nós acabamos de ver. Tem feiticeiro no Brasil? O que mais tem? Tem idólatra no Brasil? O que mais tem? Tem quem mate crianças no Brasil? Sim, o Brasil deve ter uma média aí dos 5 milhões de abortos por ano. Pelo menos. Aí eu pergunto, tem quem consulta os mortos no Brasil? Vocês entendem porque tanta coisa errada acontece com o nosso país? Lembra, quem está em Cristo não está debaixo da lei, correto? Mas quem não está em Cristo tem todo o efeito da lei sobre ele. Isso explica muita coisa. Isso explica muita desgraça. Você que veio da Venezuela, o mesmo ambiente espiritual da Venezuela e do Brasil são idênticos. Aquele país vive consequência de buscar um regime anticristo.
Buscar um regime que matou quase 100 milhões de pessoas no século XX. Envergonhou Hitler. Hitler matou 6 milhões. E a consequência veio. Anticristo. Vocês vão ver a Argentina nos próximos 20 anos. Marca e guarda na agenda. A Argentina nunca mais vai ser a mesma. O país mais rico da América Latina. Não sei se você sabe, na Europa, na primeira metade do século XX, havia uma frase: rico como um argentino. Essa era a frase na Europa. Europa é o quê? É pobre ou é rica? Rica. Olha onde é que está a Argentina. Me dá 20 anos. Se eles não se arrependerem, não voltarem atrás. O sacrifício de crianças a Moloque, que é o aborto, forma mais covarde que tem, vai trazer uma consequência duríssima sobre aquele país. E nós temos que orar, nós temos que se segurar na cadeira para que esse câncer não venha para cá. Porque a terra vomita os moradores. E não se brinca com Deus. Com Deus não se brinca, porque a hora que o juízo vem, vem para arrebentar. O dilúvio, morreu um caminhão de gente. Nosso país aqui, há poucos anos atrás, a média de homicídios era de 70 mil homicídios por ano. 90% deles sem solução. Olha o país que a gente vive, corrupção corre solta. Roubo corre solto, bandidagem corre solto. E o povo se volta para o pecado com apetite. Tem gente que a gente conhece que vai para o pecado com apetite, aí chega, se arrebenta, aí vem chorando. Ai, porque Deus fez isso? A terra vomita os seus moradores. E a hora que o juízo vem, olha, quando a gente compara o juízo da Bíblia, a gente vê que hoje Deus está bonzinho. Porque o que ele faz, gente, o Covid, quem mandou foi Deus. Quem decretou a morte dessas pessoas do Covid foi Deus. E eu tenho uma notícia para vocês, vai piorar, vai vir mais peste, vai vir mais terremoto, vai vir mais coisa. Por quê? Porque está escrito, da mesma maneira que Deus profetizou para Abraão e cumpriu, Deus já profetizou avisando. Mas nós, que temos o selo de Deus, que é o Espírito Santo, não somos colocados debaixo do mesmo juízo. Glória a Deus. Lógico, respinga, tem uma série de problemas. Por exemplo, fechamento de igrejas do Covid-19. Gente, numa boa, por algum aspecto achei ótimo. Por algum aspecto, não por todos. Por quê? Separou o joio do trigo. Quem é crente fica, quem não é, some. Porque no Brasil tem muita gente brincando de ser crente. E na primeira oportunidade, espirra. E olha, numa boa, se o cara não nasceu de novo, é melhor espirrar mesmo. Porque pode ser que Deus vai peneirar ele lá fora, ele ainda tem chance de ser salvo. Pior é o cara estar aqui dentro, ser um carregador de Bíblia, cantador de hino, e vai com a sua Bíblia e com o seu hinário para o inferno, assim que morre. Porque nunca nasceu de novo. Já falei para vocês, vai estar cheio de carregador de Bíblia, cantador de hino no inferno. Porque não se arrependeu. Não nasceu de novo, não tem uma aliança. E a hora que o juízo vem queimando. Eu separei alguns textos aqui, vamos voltar um pouquinho. Livro de Números, capítulo 21. Olha que interessante, gente. Só vou trabalhar em cima do Pentateuco, por quê? Porque é a época que está Abraão aqui. É a mesma época. Números 21. Olha que interessante, versículo 33. Aqui está falando das primeiras conquistas de Israel. As guerras que Israel fez para tomar a terra prometida, que Deus tinha dado.
Só para você entender o contexto. Aqui o povo já foi para o Egito, já foi liberto para o Egito, e está começando a tomar a terra de Israel. Para você se situar na história. Versículo 33. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles. Ele e todo o seu povo. A peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu o tenho dado na sua mão, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, aos amorreus aqui, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram, a ele e aos seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra por possessão. Encheu ou não encheu o cálice dos amorreus? Quantos sobreviveram? Nenhum, nem mulher e criança, nem velho. Deus arrancou com raiz e tudo. Um exemplo que eu aprendi com o meu primeiro pastor. Aonde está a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? A tão poderosa União Soviética, que quando tinha Olimpíada, a gente ficava só olhando os homens de vermelho. Deus arrancou com raiz e tudo. Gente, fica tranquilo, esses regimes anticristos podem até parecer que eles vão tomar a frente. Mas vai chegar um momento, Deus vai varrer eles da história. Não vai ficar nada, vai chegar um momento que só vai ficar a igreja. Só vai ficar povo de Deus. A hora que o cálice encher, tem logo. E não foi só aqui, quer ver? Vamos mais um texto, Números 31. Versículo 7. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requém, a Zur, a Ur, a Rebá, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Olha que interessante. Ficaram bonzinhos, chegaram com Og e mataram todo mundo. Quando foi para tomar os midianitas, primeiro que eles mataram foi o profeta Balaão e o rei. Aí mataram todos os homens, aí ficaram bons. Sobrou as mulheres e as crianças. Você vê que povo bonzinho? Será que foi assim? Vamos lá. Mesmo Números 31, capítulo 15. E Moisés disse-lhes: deixasse viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai a todo homem entre as crianças, e matai a toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Qual era o caso aqui? Balaão não podia amaldiçoar Israel. Ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos colocar nossas mulheres para atrair eles e eles pecarem contra a lei de Deus. Morreu milhares de israelitas na praga de Baal Peor. Deus falou: tranquilo. A conta vem. Aquelas mulheres que se deitaram com os homens, morreu a geração toda. Arrancou com raiz e tudo. Os meninos também arrancou. Só ficaram as virgens. A consequência vem. Aparentemente está tudo bem. Nossa, jogamos armadilha para o povo de Deus. Eles caíram, estão transgredindo. Nossa, não me lembro agora exato. Morreram 10.000. Ó, está dando certo. Calma.
a coisa vai virar. Quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vai para baixo. Não é assim? Você só apanha? Não. A conta vem. Esse é o nosso Deus. Por que essa história está aqui? Essa história está aqui para ensinar temor de Deus. Ele é o mesmo Deus. É a Ele que nós servimos. Riscou. Riscou. Ah, pastor, mas nós estamos na nova aliança. Olha, eu cuidava bem do que eu estou fazendo na vida cristã, porque para Deus recolher é 2 palitos. É 2 palitos, ó. Recolheu. E a Bíblia nos mostra isso. Quer ver mais um texto que eu separei? Números 33. Versículo 55. Olha a explicação teológica. Aqui nós vamos tirar um ensino precioso. Mas se não lançares fora os moradores da terra de diante de vós, e então os deixardes ficar, vos serão por espinho nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer a eles? Qual que era o caso aqui? Por que Deus varreu a terra? Porque Deus precisava limpar a contaminação, para que o seu povo não se contaminasse. Para que o seu povo... Lembra aquele versículo de objeto maldito? Não porás coisa abominável na tua casa, para que não seja por laço. O que está falando ali? Uma época a gente achava que o objeto maligno ia atrair demônio. Graças a Deus o Senhor nos libertou disso, através de um bom ensino bíblico. Mas você voltar para uma prática espiritual que você tinha antes, é laço. Qual é o problema dos crentes? Aqui talvez a gente tire o principal ensino dessa noite. A gente é salvo, a gente vem para a igreja, mas a gente fica flertando com a velha vida. Vira e mexe em alguma área, o velho homem quer levantar. Vira e mexe em alguma área, um velho pecado vem me assolar. E eu acho que está tudo bem, Deus é graça. Mas não está tudo bem, porque veja, Deus perdoa o nosso pecado? Perdoa. A disciplina de Deus, quando o pecado é resolvido, ela é retirada? Sim. Mas e a consequência? Quanta coisa hoje você está lidando por causa de consequência de pecados do passado. Por causa de coisas que você sabia que era errado. E você insistiu em fazer. Quanto sofrimento que não pode ser poupado. Quanta coisa que eu tenho que lidar hoje que não tem mais como mexer. Ficou. Por exemplo, eu conheço casais da igreja, não aqui, que a esposa caiu em adultério e engravidou de outro. O casal foi restaurado, mas o camarada e a esposa está sendo obrigada a lidar com um marido e 2 pais, porque tem um pai que cuida de fato da criança, tem outro que é o pai natural. Como que remove essa consequência? Explode o pai? Amarra uma dinamite no pescoço, um colar de dinamite, o melhor estilo Stalin. Não é assim. Quanta consequência que a gente tem, quanta dívida que a gente está pagando do passado que não precisava estar pagando. Porque agiu de maneira obstinada, agiu sem pensar, agiu sem buscar a direção de Deus. Quanta gente eu vejo na igreja não para quieto. Uma hora está no emprego, outra hora está no outro emprego, outra hora está numa casa, outra hora está aqui, outra hora está lá. Irmão, não acalma. Nunca está bom. Uma hora está na igreja A, outra hora está na igreja B, outra hora está na igreja C. Qual é o próximo passo? Não está em igreja nenhuma.
Que é o que mais acontece. Há um tempo atrás estava falando com uma pessoa que estava migrando de igreja. Falei para a pessoa, você abre o olho, que a fase mais perigosa que tem na vida cristã é quando você migra de igreja. Mais da metade sai da igreja. Aí sai da igreja, a vida arrebenta, está tudo bagunçado. Quantos não passaram aqui no nosso meio? Gente, olha para trás, nós estamos completando esse ano 7 anos de igreja. Quem tem melhor oportunidade de aferir, no caso, é o Júlio e a Sabrina, mas outros aqui já estão há alguns anos com a gente. Quantas pessoas passaram por nós e a vida hoje está super esquisita. Gente que até que parecia que amava o Senhor. Gente até que parecia que estava buscando a Deus. Por exemplo, eu fico muito feliz que a Jeane e o Fábio migraram daqui para a Presbiteriana e estão bem, estão felizes lá, a família está bem, glória a Deus. Gostaria deles conosco? Sim, mas Deus decidiu que não era assim. Não sou eu que mando nos membros da igreja, é Deus que determina quem anda com a gente. Mas quanta gente está fora, sofrendo. Você olha para os filhos, ficaram tudo maluco. Tem gente que eu conheço que está fora da igreja, está na lama. Na lama. Mas bota lama nisso. Às vezes a gente, como pastor, conversa com as pessoas. Tem coisas que a gente olha e fala, meu Deus, como é que afundou tanto? Como que chegou nesse ponto? A pessoa era joia, estava tudo bem, estava tudo caminhando. A pessoa vinha para a igreja todo culto, lia a Bíblia, estava conosco, estava trabalhando, estava estudando, relacionamento caminhando. Hoje está com a vida destruída, chega a pensar em se matar. Chega a pensar que a vida não vale a pena. Por quê? Porque a consequência vem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. A gente não pode trocar a graça de Deus por libertinagem. A gente não pode trocar a graça de Deus por falta de temor. Na verdade, o servir a Deus, os dois têm que andar junto. O amor e o temor. A confiança e o respeito. Deus não é o cara, Deus não é o barbudo lá de cima, Ele é o Todo-Poderoso. O mesmo Deus que nos salvou pela graça dele, arrancou com raiz de tudo essas pessoas. Você pega Josué, pra vocês terem uma ideia, de Jericó, só escapou Raabe e a família dela. Nem o saque da cidade Deus autorizou pegar. De Ai, matou todo mundo. E para você ter uma ideia da contaminação, lógico, isso é na época, é velha aliança. Deus falou o seguinte, o que passa pela água, o que passa pelo fogo, passa tudo pelo fogo para ser purificado. Como tipo assim, ó. Lá era lá, aqui é aqui. Fundiu tudo. E o que não aguenta passar pelo fogo, passa pela água para purificar. Sabe, o divisor de águas. Eu imagino que esse é o principal motivo. Lógico que naquela época havia todo um motivo logístico e tal. Mas veja, os homens de Ai feriram 36 israelitas. Mataram. Deus veio, matou a cidade inteira. Quantos de nós, gente, quanta gente a gente conhece, vida destruída. E que a gente queria ajudar. Pessoa próxima nossa, que você olha e fala, meu Deus, a vida entrou pelo ralo. Não precisava. Não era para ser assim. Ó, eu conheço a vida aqui de cada um. Praticamente todo mundo aqui nessa sala tem alguma pessoa que a gente conhece que brincou com as coisas de Deus e a vida foi pelo ralo. Praticamente todos. A única pessoa que eu tenho dúvida se tem uma pessoa próxima assim que ela conhece é a Sibila só. Mas o resto, e o Oscar de nós conhecemos ao mesmo tempo, o resto eu sei aqui a vida de todo mundo. Todo mundo tem alguém conhecido que afastou dos caminhos do Senhor e a vida foi pelo ralo. Eu pergunto, precisava? Era tão ruim assim servir o Senhor?
Tanta coisa Deus faz pela gente. Tanto cuidado, tanto carinho, tanta paz. A gente chega para a igreja virado no chapéu velho, Deus vem corrigindo a nossa vida, vai pondo tudo em ordem. A gente chega quebrado, sem dinheiro, Deus dá um emprego, Deus dá o sustento. Deus te dá alegria. Chega com o casamento arrebentado, Deus conserta o casamento. Os filhos tudo querendo ficar maluco, Deus estrutura o filho. Aí a pessoa vai, pira a cabeça e olha, gente, hoje em dia está pior. Por quê? Porque antigamente na igreja as pessoas procuravam o pastor. Hoje elas primeiro destroem a vida, depois procuram o pastor. Tem gente que não dá a mínima chance do pastor opinar. A pessoa está destruindo a vida. E nem consulta o pastor, que é a autoridade espiritual na vida dela. Na verdade, o pastor tem que ser boca de Deus, boca da palavra na vida dela. Quantos a gente olha? E aí destruiu, arrebentou, vem o sofrimento. Agora, em contrapartida, eu vejo gente que nós conhecemos, você não vai lembrar quem é, que você não conhece o caso. Mas a pessoa ia, por causa de um problema do passado, de antes de conhecer a Cristo, ia cancelar o casamento. Aí eu lembro que eu cheguei para o rapaz e falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Você está vendo lá no fim da rua? Ele falou, tô. Tá claro ou tá escuro? Ele falou, tá escuro. Eu falei, esse é o caminho que você está entrando. Você não sabe o que tem lá. Agora vamos olhar para o outro lado. Tá claro? Tá claro. Eu falei, se você investir na pessoa, a pessoa é nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Deixa de ser bobo. Você vai ver que você vai ser muito feliz. Você olha hoje, eles têm uma família. Dá gosto de ver. Glória a Deus que levou aquele rapaz, eu não era nem o pastor da igreja. No meio de uma congregação de mais de 200 pessoas, aquele rapaz me procurou. A graça de Deus veio e me capacitou a dar uma palavra para ele que orientou, que mudou. Isso já fazem 10 anos. Como estaria a vida desse rapaz, dessa moça? Aonde eles estariam? Eu conheço gente que está no crack. Eu conheço gente que está na depravação sexual. Muito sério. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu mesmo que sou pastor, já estou caminhando para o fim, mas estou sentindo isso no meu coração. Várias vezes na vida eu oro a Deus, Senhor, não me deixe errar. Senhor, me guia, eu não dou conta disso aí. Me ajuda, Senhor, olha, o meu maior medo é te desagradar. Não importa o que o Senhor tenha para me fazer, eu quero fazer a tua vontade, porque eu imagino que na minha cabeça, Deus vai ver o meu coração sincero e a misericórdia e a graça deles vão me alcançar, e eu vou ser capacitado por Ele a viver uma vida que agrada a Ele, porque veja, eu sou pó da terra, eu não sei se amanhã eu vou acordar. E aí vem aquela história que vocês conhecem, Senhor, me dá a oportunidade de pregar a tua palavra. Me dá a oportunidade de eu deixar uma obra feita. Se for a tua vontade, quem sou eu? Não sou nem uma formiga diante de Deus. Agora, será que a gente tem esse temor? Será que diariamente, quando as coisas acontecem, eu não paro para pensar? Precisamos ter cuidado. Vida cristã é séria. A coisa mais preciosa que a gente tem é Jesus. Não tem nada mais precioso do que Jesus. O mesmo que Abraão passou aqui, aonde a Bíblia é pregada, Abraão é falado. Por causa de uma posição correta com Deus, de um temor de Deus, de fazer a vontade de Deus, nós estamos aqui. E bilhões de pessoas na história foram alcançadas, porque alguém andou com Deus com temor. Isso atravessou 4.000 anos e a gente não sabe o que mais. Pode atravessar 6.000 anos, 7.000 anos, 8.000, não sabemos. Aí aqueles caras que põem medo, 4.000 anos e 2 meses. Todo mundo. Mas a gente precisa de Deus.
Nós precisamos dessa reverência, precisamos desse cuidado, precisamos dessa obediência. A coisa é séria. Vida cristã não é festa, vida cristã não é oba-oba. Vida cristã é servir o Todo-Poderoso. De que maneira? Da maneira que o Todo-Poderoso determina. O que eu cobro de vocês? Gente, eu não cobro nada. Só cobro da gente ser crente. Orar, ler a Bíblia e praticar, frequentar culto e estar procurando estar do lado dos irmãos. Simples assim. E olha, na boa, hein, gente? Já dá maior trabalho, hein? Várias vezes, né? Ai, da gente encerra o dia e fala, nossa, não fiz aquilo, devia ter feito. Nossa, não liguei para aquele irmão, errei. Nossa, não falei aquela coisa, não sei o quê. Mas pelo menos você tem o coração sincero. Teu coração íntegro. Deus sabe se você está buscando viver uma vida cristã íntegra com Ele. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos. Senhor, não permita que nos desviemos da Tua vontade, nem que entremos por caminhos obscuros, por caminhos de perdição. Senhor, o Senhor sabe a nossa falha, sabe a nossa dificuldade, sabe também da nossa natureza pecaminosa. Mas nós conhecemos, Senhor, o Teu poder e sabemos que Tu habita em nós. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha operando poderosamente em nós, capacitando, guiando, nos dando sabedoria, força e discernimento. Que nós possamos cumprir a carreira, guardar a fé, que possamos combater o bom combate, agradando o Senhor, em nome de Jesus.